Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 2 de outubro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, e na vivência e paravivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber o professor Cleverson Rachadel. Ele é graduado em Geografia, especialista em Educação, mestre em Administração, educador, voluntário da Conscienciologia desde 2002, tenepsista desde 2003 e professor desde 2004. E o tema de hoje é a importância da questionologia nas pesquisas da Herbex e a paradireitologia. Seja muito bem-vindo, professor, e agora eu passo a palavra para o professor Eliel. Bom, é uma satisfação, Cleverson, estar aqui no nosso programa. Se você quiser fazer primeiro a sua apresentação aos nossos ouvintes, fique à vontade. Bom, primeiramente, muita satisfação estar aqui com vocês, aqui hoje, Thaís, Eliel, e espero que a gente possa fazer uma boa conversa, esclarecer bastante e criar um campo de energias aí em torno dessa temática muito interessante. Muito bom, Cleverson, bacana, legal. E aí, para a gente começar a esquentar, né, nosso primeiro bloco, o que motivou, né, você, Cleverson, a essa pesquisa, né, e como que você faz uma correlação dessas pesquisas que você desenvolve com a paradireitologia? Então, Eliel, a questão da questionologia é algo que envolve de uma forma bastante importante a minha programação existencial, eu diria. Então, para mim, desde garoto, quando fazia os questionamentos a respeito das verdades religiosas, por exemplo, né, do meu grupo Karma, a questão também das próprias experiências parapsíquicas que vão te levando a questionar a realidade. E eu encontrei a Conscienciologia por causa da questionologia, por causa da minha necessidade de encontrar respostas. E, inclusive, atualmente eu faço parte do Colégio Invisível da Para-Reubanologia, em função também de estar procurando encontrar respostas para mim. Ou seja, eu estou tentando entender o que é Herbex. E para a gente ir mais fundo, é importante a questão da pergunta, da dúvida, da refutação, enfim, é o princípio da descrença, né? E no contexto do paradireito, eu diria que o princípio da descrença, ele também é a garantia da liberdade do pensamento, né? Então, tem relação direta com o libero pensene, a capacidade que você tem de pensar a respeito dos assuntos com clareza, procurando o maior esclarecimento possível, primeiro para você mesmo, para depois, então, mais consistente, confiante, você partir para o esclarecimento, né, para ajudar outras consciências a entender aquele assunto. Então, eu vejo uma importância muito grande em relação à livre manifestação e, ao mesmo tempo, a você prestar a tarefa do esclarecimento da maneira mais assertiva e, como o texto inicial da Thaís diz, né, então, assim, de maneira justa, adequada, apropriada. Vai nesse sentido, né?
Cleverson, uma coisa que eu achei interessante dentro do seu discurso, né? E uma coisa para a gente pensar. Porque quando a gente coloca da questionologia, a questão de questionar, a questão de, né, você desenvolver essa capacidade de questionar mesmo as coisas. Será que isso é real? Será que isso não é real? Sabe? Ter essa liberdade, né? E é um processo completamente contrário a um processo, às vezes, religioso. A religião, ela tem o dogma, né? Ele tem aquela coisa que é dessa maneira, ninguém pode questionar sobre isso. E aí, quando você entra no universo da conscienciologia, ela parece que dá essa liberdade, porque ela se trabalha dentro da reputação, da ciência, nesse aspecto. Como que você vê esse caminho da conscienciologia e com o modo de pensar seu de questionologia e o para-direito? Como que você consegue perceber que esse alinhamento ele acontece na sua vida? Bom, eu acho que existe a questão de que, mesmo nós estando envolvidos, pesquisando a conscienciologia, nós também nós carregamos os nossos traços, né, de outras vidas e até mesmo de experiências desta vida. Conforme você falou, nós tivemos experiências relacionadas à religião, e a gente sabe que quando nós trabalhamos muito nesse sentido da crença, né, aquilo serve como um escudo da realidade, né? Ao invés de te aproximar de uma realidade última mais completa, na verdade, se forma uma certa barreira. E quando nós trabalhamos com a descrenciologia, nós estamos buscando a constatação, as evidências, a experiência, a autoexperimentação, a autopesquisa, a reciclagem sem autoenganos. E é interessante que no contexto da para-reurbanologia, nós vamos observar, por exemplo, no texto do Tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, que o próprio professor Valdo fez questão de deixar por escrito, lá no capítulo sobre teoria, a importância da refutação. Então, assim, uma teoria se torna mais forte na medida em que as refutações vão sendo enfraquecidas, né? Então, assim, a refutação ela serve para fortalecer a teoria. E quando a refutação ela é forte o suficiente para vamos dizer assim, desestruturar alguma parte da teoria, né, ou a teoria em seus fundamentos, ela vai apontar uma nova direção, né? Então, é sempre bom lembrar que a conscienciologia é uma ciência, ou uma paraciência, se preferir. Então, ela é pautada também pela questão da refutação. Então, nós estamos aqui para aprimorar os trabalhos e a maneira de se pensar e experimentar e pesquisar a conscienciologia. Então, eu vejo que é bastante importante a gente seguir essa sugestão do próprio professor Valdo, lá no capítulo que ele dizia, essa obra é um convite para a refutação. Muito bom, Cleverson, muito bacana esse entendimento e trazer essa reflexão para a gente, né? Mas aí, no caso, o que significa discutir questionologia e Heuerbeck? Qual a relação que tem a questionologia e Heuerbeck? Como é que você faz esse link aí? Conta aí para a gente. Bom, eu diria o seguinte, eu vou fazer uma comparação rápida entre duas especialidades, a para-reurbanologia e a projeciologia. A projeciologia foi proposta, né, e já teve um tratado como sendo o primeiro grande embasador das atividades da proposta de pesquisa teática, né, da teoria mais a prática na conscienciologia. Então, de modo geral, os conscienciólogos, né, eu vou fazer uma expansão, uma generalização a partir de mim, mas eu vou dizer a partir de mim primeiro. Eu tenho muito mais vivências no âmbito da projeciologia do que da para-reurbanologia. Então, lá no projeciologia, nós temos uma quantidade enorme de parafenômenos, pelos quais você pode experimentar a realidade multidimensional e verificar por si mesmo. Então, aquela experiência, aquele conhecimento, a teática na comunidade conscienciológica, mais uma vez, estou generalizando a minha experiência, talvez, né, possa ser um pouco diferente do que eu estou dizendo, mas nós temos muito mais teática projeciológica. Enquanto na para-reurbanologia, eu colocaria a para-reurbanologia como um campo de fronteira da conscienciologia. O que significa um campo de fronteira? Que nós ainda temos muita teática para desenvolver.
muita necessidade de experiência, muita necessidade de visita em loco de ambientes paratosféricos, por exemplo, né, ambientes doentios extrafísicos, né, necessidade de ter mais contato com equipes extrafísicas que atuem em resgates de consciências desses ambientes. Então, há uma necessidade grande de nós aprofundarmos, e por isso que a questão da refutação, da pergunta, da dúvida, é um estímulo a que nós procuremos o esclarecimento para nós mesmos. E, inclusive, eu acho interessante, eu me faço essa reflexão, acho que o amparador extrafísico, interessado que você tenha teática e queira te auxiliar, às vezes uma pergunta franca, sincera, é mais interessante do ponto de vista da evocação do amparador, para te auxiliar no processo da investigação, do que você ficar em cima das afirmações que já foram estabelecidas, mesmo aquelas que a gente sabe com todo o mérito, né, do professor Valdo Vieira, propositor da teoria da reurbanização extrafísica, mas que muitas vezes são a teática dele, né, e a interpretação dele, e a vivência dele. E o fato do professor Valdo Vieira ter escrito lá, por exemplo, que teve contato com a experiência da reurbanização extrafísica a partir do ano 1100, não significa para mim teática, significa teoria. Pode ser a teática dele, mas para mim continua sendo uma teoria. Você está trazendo uma coisa que é bastante interessante, né? O que é teoria, o que é prática para cada pessoa, porque isso diverge muito, né? Então, quando eu leio alguma coisa que foi publicado por algum pesquisador, em tese, aquilo para mim é uma teoria enquanto eu não colocar em prática o que a pessoa falou, não é isso? E aí a questão é, quando que eu consigo fazer isso, né? Consigo colocar em prática essas... Você deve ter lido já muita coisa, e aí eu tenho uma curiosidade em saber, o que você já colocou em prática, o que você já leu dentro da Reubex, da Conscienciologia? Bom, a gente tem uma oportunidade muito interessante de trabalhar e discutir as pesquisas dentro do Colégio Invisível da Para-Reubanologia, como eu falei, né? Então, nós temos estudado uma série de temas, né? E temos colegas que estão desenvolvendo bastante as pesquisas de campo. A gente tem discutido a africanologia recentemente, a questão da politicologia, no meu caso, né, eu fiz um estudo sobre politicologia, uma publicação que vai sair proximamente aí do Colégio Invisível da Para-Reubanologia, que se chama Ensaios da Para-Reubanologia, um livro de um trabalho de toda a equipe. Nós fazemos debates então, assim, nós temos estudado uma série de frentes, né, envolvendo a Para-Reubanologia. Inclusive, nós estamos aí com uma proposta que a gente vai procurar desenvolver no colégio de fazer o levantamento das teáticas da Para-Reubanologia dentro das publicações que saíram até hoje. Então, tudo isso aí nos permite, né, ter esse embasamento. E, por outro lado, né, talvez no próximo bloco a gente possa aprofundar um pouco mais, mas a gente tem tido algumas experiências parapsíquicas interessantes também em relação à temática. Muito bom, Cleverson. Cleverson, é o seguinte, em cada bloco nós temos uma pensata, tá? Eu vou estar lendo essa pensata para você, e aí depois você faz um comentário sobre essa pensata, tá? Então, eu vou ler primeiro a pensata, e aí depois você faz o comentário, tá? A epígrafe, ela é Anti-sacralização, tá? Lex de Org Pensata, volume 1, página 103. Ela diz o seguinte: a conscienciologia é uma ciência e, portanto, não admite nada sagrado. Os tratados conscienciológicos se assentam no princípio da descrença, no universo da descrenciologia. Você poderia comentar? Primeiramente, eu gostaria de dizer que, assim, o quão é importante que tenha sido escrito pelo professor Valdo Vieira esse texto, né, porque ele foi o propositor dessas teorias e ele está trazendo aí o exemplarismo dele, né, o convite dele para todos os conscienciólogos para a refutaciologia, né, e esse ponto é fundamental para que a gente possa desenvolver a ciência. Eu me recordo que o professor Valdo, há certo tempo, disse o seguinte: se ele retornasse numa próxima vida humana e encontrasse a conscienciologia da mesma maneira que ele deixou, alguma coisa ia estar errada.
Então, esse é realmente um convite para a gente se aprofundar e também utilizar nossa criatividade, nossa originalidade de intermissivistas, porque cada um de nós tem um curso intermissivo peculiar, singular. Então, isso significa o desenvolvimento, muitas vezes, de uma nova frente de pesquisas, uma nova frente, novas especialidades, novos campos, novas estratégias de evolução, de autoenfrentamento e de autossuperação. É uma síntese, né, que eu vou falar aqui, e você falou uma coisa que é importante, né, da questão de se ele voltasse para cá e a consologia se mantesse a mesma coisa, alguma coisa estava errada. E aí uma coisa que, quando você falou isso foi tão forte, né, na sua fala, que veio para mim justamente isso, porque tudo tem renovação, né? É claro que o professor Waldo fez uma produção de escrita muito densa, muito forte em relação ao processo da consologia, mas isso não significa que não exista avanço, que não exista um processo de desenvolvimento da própria ciência. E não tem como desenvolver a ciência se eu não fizer as refutações, se eu não trazer vertentes diferentes, de eu questionar até o que já foi feito agora e o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, que tipo de terminologia pode vir a ser constituída a partir da evolução dos fatos. Então, quando a gente fica muito preso, né, a uma ideia, e essa ideia não se desenvolve, aí esse impacto que você falou, eu acho extremamente reflexivo. Eu acho que a gente tem que realmente pensar que, mesmo a consologia sendo uma verdade relativa de ponta, mas a palavra relativa é justamente a possibilidade de crescimento. Então, se não existe crescimento, não se está se questionando. E se não está questionando, está ficando ilhada em uma ideia e presa a um contexto. E eu acho que isso já passamos no passado com isso, né? A gente já fez muito isso no passado de congelar as ideias. Mas é muito bom esse bloco, Cleberson, eu acho que é muito bacana, eu acho que é uma coisa que a gente traz, né? Um entendimento interessante e reflexivo mesmo, para todos nós que estamos ouvindo aqui, os ouvintes que estejam aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu ou fora do país, para a gente pensar sobre isso. E aí eu chamo, então, a Thaís para os nossos comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI, no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Cleberson Rachadel. Eliel? Bom, vamos lá então, nosso segundo bloco. Cleberson, então vamos puxando agora a questão de quais questionamentos você pode exemplificar para a gente. Existem tipos de questionamento? Como que é isso? Podia contar um pouquinho mais para a gente? Sim. Bom, é interessante a gente observar que existem formas de abordar, né, a questionologia, tanto do ponto de vista indo em direção ao encontro da teoria, ou mais ao encontro dos fenômenos, das teáticas. Mas o mais interessante é a gente sempre tentar conciliar as duas coisas, né? Então, assim, eu, quando trouxe esse debate ao grupo do Colégio Invisível da Paraurbanologia, nós fizemos 2 debates sobre esse assunto, e eu propus para o grupo 2 questões, 2 questionamentos. Talvez aqui eu tenha que explicar um pouquinho com mais cuidado, né? Por exemplo, a teoria da reurbanização extrafísica propõe que existem, a partir do evento da reurbanização extrafísica planetária, ocorram mudanças nas características da população do planeta. É bom a gente entender que a reurbanização extrafísica é um fenômeno que ocorre localmente, mas também é um evento planetário.
certo? Então, ele tem um impacto em todo o planeta, inclusive intrafisicamente. Então, uma das proposições fala a respeito da explosão populacional que ocorreu ao longo principalmente do século XX para cá. E aí, o questionamento que eu lancei é: a reurbanização extrafísica causou a explosão demográfica? Qual que é o problema de colocar isso como uma afirmação? Na teoria intrafísica, existe uma teoria que explica a explosão populacional no planeta. Se chama a teoria da transição demográfica. É uma teoria que diz que até aproximadamente o século XVIII, a população em todo o planeta ela crescia muito devagar, e ela crescia devagar porque a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade eram muito próximas. Então, a quantidade que nascia era também muito parecida com a quantidade que morria de pessoas. Quando começou o processo da melhoria da industrialização e nas cidades, o superpovoamento a partir da melhoria sanitária, principalmente das condições de vida das pessoas, houve uma explosão, porque diminuiu a quantidade de mortes pela melhoria das vacinas, da medicina, das condições de saúde urbanas, mas a quantidade de filhos continuou alta. Então, essa diferença entre a queda da mortalidade e a manutenção da quantidade de filhos alta gerou uma explosão demográfica que começou primeiro na Inglaterra, nos primeiros países que começaram a Revolução Industrial. Então, o que acontece? Na medida que a gente vai avançando esses eventos em todo o planeta, cada continente vai ocorrendo uma explosão demográfica. A última explosão demográfica aconteceu na Ásia e a próxima, ou que já está acontecendo, ocorre na África. Então, tudo isso é explicado pela teoria da transição demográfica, que também prevê que, em determinado momento, as taxas de natalidade e mortalidade caem, e aí o crescimento diminui e, em alguns locais, começa a ficar negativo. Então, assim, o problema é o seguinte: nós temos uma teoria concorrente, que é a teoria da transição demográfica, concorrente da teoria de que a explosão demográfica foi causada pelas Reubecks. Entende? Então, como é que você lida com isso? Como é que você explica? Se essa teoria intrafísica, ela sozinha, ela é íntegra e ela não demanda de nenhum fator externo para explicar a explosão demográfica. E outro ponto importante é que a outra previsão que é feita pela teoria da Reubecks, lá no Tratado Homo Sapiens Reurbanizados, que é de que a tendência das parapatologias humanas, das ações anticosmoéticas, das violências explodirem. Só que quando você pega as estatísticas disponíveis mundiais, né, eu fiz isso em função de outras pesquisas e acabei me deparando com esse dado, e aí eu trouxe para essa questão, a gente vê que, na verdade, enquanto a população total explodiu, a violência, os homicídios, os suicídios, que são estudos que são feitos dentro do tratado, inclusive, né, a dessomática, a questão do autocídio, são estudos que estão dentro do tratado, esses números estão diminuindo. Né? Em tese, eles deveriam estar crescendo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando a teoria afirma que ocorrem sistematicamente e intensivamente as reurbanizações extrafísicas de uma maneira sem precedentes na história da humanidade e da para-humanidade. Então, os dados de qualidade de vida, por exemplo, de redução das doenças, de melhoria geral, mesmo nos ambientes mais inóspitos do planeta, têm demonstrado o contrário da previsão da teoria. Uma das maneiras de se pensar isso, só complementando, eu sei que eu já estendi bastante a explicação aqui, é que os dados que o professor Valdo utilizou no tratado são dados principalmente de cosmograma. O que isso significa? O cosmograma, ele é uma coletânea de fatos de publicações de notícia. Então, ele geralmente funciona bem para eventos do momento, porque o noticiário é produzido para o momento. E os dados que eu estou trazendo aqui para vocês, né, quem quiser pesquisar, está disponível aí pela ONU, Our World in Data, Gapminder, a gente pode deixar na descrição do vídeo, né, alguns desses links, pode consultar. Então, assim, os dados transversais, ao longo do tempo, eles já mostram os dados de uma outra maneira, porque o noticiário, geralmente, ele é envolvido pelo calor do momento, enquanto os dados de longo prazo, eles são frios.
eles detectam as estatísticas. Então, por isso que há essa confrontação aí que eu estou trazendo, né, como uma proposta de reflexão. Afinal de contas, se quanto mais consciências reurbanizadas proporcionalmente estivessem no planeta, isso geraria um aumento da violência, um aumento de atos anticosmoéticos, porque proporcionalmente, que é mais importante, né, não em números absolutos, totais, mas proporcionalmente, esses fatores anticosmoéticos estão diminuindo. Então, está aí para reflexão. Você está trazendo uma coisa que, assim, é o que fica nos bastidores dos fatos, né? Então, quando o professor Valdo, ele se fundamenta no momento, isso, para mim, passa como se fosse indicadores, mas não necessariamente um processo afirmativo, porque um indicador, ele pode mostrar que aquilo pode estar crescendo ou pode estar diminuindo, alguma coisa nesse sentido, mas não necessariamente, somente com uma coisa mais longa, a longo prazo, é que você vai ter mais ou menos uma definição daquele fenômeno. É isso, Cleverson, se eu entendi? Isso faz um sentido? Sim, eu acredito. O que acontece é que, como a teoria da Heurebex, ela propõe que existem ocorrências extrafísicas que causam consequências intrafísicas. Então, ele tem uma previsibilidade, ele propôs uma previsão a partir da teoria. Então, nós podemos observar essa previsibilidade a partir de dados de longo prazo, né? Só que os dados que estão no Homo sapiens urbanizados praticamente não são de longo prazo, né? Então, me parece que esse questionamento que eu estou trazendo, ele ocorre em função justamente da maneira como foram coletados os dados. Por exemplo, o professor Valdo coloca em algumas questões que as coisas iriam piorar até o ano 2075, por exemplo. Até esse período, as coisas iriam piorar no planeta Terra como um todo. Ou seja, ia ter mais caos, porque as consciências estão no extrafísico, estão sendo reurbanizadas, e a reurbanização dessas consciências é ressomar aqui na vida humana, né? Como que você enxerga isso, ou se você refuta isso, como que você entende essa colocação que o professor Valdo colocava e a questão dessa reurbanização, se isso realmente é factível, não é, como que é? Você podia colocar mais ou menos a sua opinião a respeito dessa situação? Sim. Bom, eu acho que a primeira coisa que é importante ressaltar é que a minha afirmação está baseada em dados que estão disponíveis há décadas e principalmente de 1800 para cá, né? Então, esse olhar, ele é válido até hoje. Não quer dizer que a partir do ano que vem esses dados não vão sofrer uma inversão, certo? E as coisas começarem a piorar, certo? Então, eu estou fazendo uma afirmação nesse momento. Então, aí nós precisamos continuar monitorando isso, acompanhando, certo? Em 2075, a afirmativa é de que as consciências reurbanizadas, se tornarão a maioria absoluta do planeta, em população, intrafisicamente. Ou seja, vão passar de 50%. Então, nós não chegamos nem à metade da população ainda, composta por consciências reurbanizadas, ressomadas. Então, existe uma tendência, que aí, no caso, como se propõe lá, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, de que essa taxa deve estar em crescimento. Eu imaginaria que, em função das patropensenidades dessas consciências, as manifestações anticosmoéticas deveriam, aproximadamente, crescer dentro da população na proporção mesma que essas consciências vão ocupando os espaços, né, e vão se manifestando. Então, me parece que a gente poderia perceber na população, ao longo do tempo, algum tipo de perturbação. Agora, assim, eu não estou dizendo com isso que a teoria da Heurebex, por exemplo, está errada. O que eu estou fazendo é utilizar um procedimento científico chamado de refutação, ou que a gente também pode chamar de questionologia, ou pode chamar de princípio da descrença, certo? Uhum. E aí, a partir desses questionamentos, é que a coisa se torna mais interessante, Léo, no sentido do seguinte: nós podemos pensar com as nossas próprias teáticas
em cima da teoria da reurbanização extrafísica e pensar assim, mas como é que eu posso experimentar alguma coisa, né, teaticamente, por meio do meu parapsiquismo, por meio da projeciologia, que é o que a gente tem de teática talvez mais antiga do que a teoria da Heuvelbecks, até porque a teoria da Heuvelbecks foi apresentada muito mais recentemente para os conscienciólogos, né? E aí nós possamos, então, fazer um diálogo pautado pela teática, que significa 99% de prática, certo? E 1% de teoria. Eu tenho uma impressão, pode ser somente uma impressão, mas a minha impressão é que muitos, inclusive conscienciólogos, debatem a Heuvelbecks como um fato dado, ou um parafato que já está dado. E eu acho que o mais interessante, né, minha opinião, da minha teática, o nível de teática que eu tenho, talvez os colegas tenham um nível de teática que permitam afirmações, que permitam se colocar de uma maneira mais persuasiva e consistente, mas do meu ponto de vista eu já me coloco como um pesquisador e com uma pessoa cheia de dúvidas e muito interessado em ter mais experiências para poder averiguar melhor as evidências. Você está colocando uma questão muito interessante, Cleverson, e eu, assim, tá aguçando aqui algumas coisas em mim, entendeu? No sentido, assim, por exemplo, em tese, vamos pensar numa lógica, se as consciências na reurbanização estão ressomando, automaticamente aqui iria piorar e no extrafísico iria melhorar, porque, de um certo modo, essas consciências não estariam num ambiente extrafísico e sim no ambiente intrafísico. Mas, em compensação, nós temos a limitação do soma, o restringimento somático. E aí a grande pergunta é, será que piora ou melhora? Se a nossa origem é uma origem extrafísica, e extrafisicamente é melhor, a pessoa ressomar pode até melhorar o ambiente em vez de piorar. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então, esse é o próximo passo, Eliel. Eu acho que torna as coisas mais interessantes, que é a questão de você começar a pensar, por exemplo, os dois questionamentos que eu lancei, como é que eles poderiam se conectar harmonicamente com a teoria da Heuvelbecks? E aí isso vai nos levar a outras hipóteses, entende? Mas eu acho que a gente vai poder aprofundar mais no próximo bloco. Não, tranquilo, porque isso aí é uma coisa muito interessante que você está colocando. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Porque a questão de melhora e piora, dentro do ponto de vista de como você está enxergando, é muito relativo, evolutivamente falando. Então, a gente tem que ter, mais ou menos, um entendimento do que é realmente melhorar, o que é piorar, do ponto de vista evolutivo. Que isso, acho que muda um pouco a perspectiva do olhar daquela situação. Então, nós vamos partir, então, para a pensata, esse segundo bloco. Eu vou estar lendo para você e depois você faz o comentário, tá? A epígrafe é Descrenciologia, tá? Lex de Ordem Pensata, volume 1, página 497. Ela fala assim, evoluímos duvidando de tudo e pesquisando. De omnibus dubito. Como fala? Latim. E eu acho que eu não aprendi latim em outras vidas e vem nessa. Você poderia comentar, então, Cleverson? Excelente, né? Evoluímos duvidando e pesquisando. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, para mim, foi isso que funcionou. Entende? Assim, particularmente. E eu vejo que, generalizando, então, acho que isso expressa justamente a liberdade da consciência em descobrir a si mesma e o universo. E aí entram todos os aspectos multidimensionais, parapsíquicos, a autocognição, o autodiscernimento, a interassistencialidade, a evolução grupal. Então, acho que essa é uma descoberta que nós vivenciamos a partir da nossa dúvida teática. Uma coisa que é importante, para só fazer o fechamento desse bloco, que o professor Valdo coloca que a consciologia se sustenta na pesquisologia. Né? Não dá para fazer ou não dá para vivenciar a conscienciologia sem pesquisa. Né? Então, a pessoa ela tem o seu laboratório pessoal dentro dessa situação.
Então, ele, ao mesmo tempo, ele pesquisa e é o pesquisador dentro da história, dentro daquele contexto. Então, é interessante a gente perceber que, para se vivenciar a Conscienciologia, nós temos que vivenciar a autopesquisa. Enquanto que a gente, às vezes, a gente fica olhando as coisas e não se coloca dentro disso. É importante você, como pesquisador da Conscienciologia, se colocar dentro dessa situação, porque você é uma consciência que faz parte daquele fenômeno, faz parte daquele bloco. Mas é muito interessante que você está trazendo, e aí no terceiro bloco você vai aumentar um pouquinho mais. Mas enquanto isso, então, Thaís, vou chamar você para os comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o convidado professor Cleverson Rachadel. Eliel? Bom, vamos lá, né? Infelizmente é o nosso último bloco dentro desse programa, né? Eu acho que é muito interessante, Cleverson, que você está trazendo. Agora, uma coisa que a gente poderia começar esse bloco, a gente colocou a questão da sua vivência pessoal dentro desse processo da Reurbex e da questão da questionologia. Você poderia trazer essa experiência sua? Que é importante os ouvintes ter essa vivência da pessoa, né? Você está falando tanto de pesquisa, né? Você tem a sua pesquisa, você como pesquisador que analisa, vê essa situação. Você poderia trazer essa vivência sua e compartilhar com a gente? Sim, claro. Uma experiência que, inclusive, eu relatei, pode ser vista com com mais detalhes, com análise, no programa Painel Evolutivo, há alguns meses, com a entrevistadora Alessandra Nascimento. A gente fez a análise de uma projeção que eu relatei lá, que era justamente sobre um processo, aparentemente, de, junto com um grupo, participar de um momento de um acidente com um veículo, e depois, no instante seguinte, isso foi como uma espécie de uma dramatização extrafísica, aparentemente, porque, afinal de contas, né, eu estava lá enquanto projetor, e, posteriormente, nós todos estávamos, né, o grupo todo estava num ambiente extrafísico de acolhimento, de recepção. E aí, naquele ambiente, inclusive, o nível de lucidez que eu estava bastante bom, mas, ainda assim, eu fiquei na dúvida se eu tinha morrido, se eu estava projetado ou se eu estava sonhando. E aí, naquele momento, conversando com um colega que estava junto na situação, né, eu entendi que provavelmente eu tinha dessomado. E aí eu estava junto com aquele grupo, inclusive eu fiz reflexões sobre o antes e o depois, e aí, a partir daquele momento que eu me identifiquei como um integrante dessomado, eu pensei assim, bom, eu vou procurar ajudar essas consciências que eu sentia que elas estavam tendo dificuldade de aceitar o fato que tinha ocorrido, a dessoma, né, por acidente. E aí há uma série de eventos que se sucedem, que tratam de esclarecimento, de um ambiente que comporte, que acolha devidamente aquelas consciências. E aí, essa experiência que eu tive é uma experiência que a gente analisa com mais detalhes lá naquele programa, mas, assim, o que importa aqui é dizer o seguinte: aparentemente, houve processos que a gente observa em situações de resgate extrafísico, dramatização extrafísica, o próprio resgate, auxílio ao processo de adaptação das consciências ao ambiente extrafísico, propriamente dito, aceitar a dessoma, e, inclusive, a questão do grupo, né, de amparadores atuando para auxiliar esse processo, e ali talvez eu funcionando com algum tipo de infiltrado cosmoético, né? Então, nesse contexto, você ainda não tem, por exemplo, o deslinde da teoria da Reurbex, entende? Então, assim, é como se eu tivesse pego um pedaço de um grande quebra-cabeça. E aí, daí a importância de nós incentivarmos
cada vez mais que pesquisadores que tenham tido experiências projetivas, extrafísicas ou de qualquer qualidade parapsíquica que possa ajudar a reunir esse quebra-cabeça, né, multidimensional, para que nós possamos entender como é que funciona essa reurbanização extrafísica, né? Como é que a gente pode entender ela, como é que a gente pode experimentar ela, como é que a gente pode contribuir enquanto mini-PES nesse maxi-mecanismo assistencial. Então, só assumindo, eu entendo a necessidade de descobrir mais, né? Então, nós temos que assumir a nossa ignorância e buscar a luz do esclarecimento. Uma coisa que está trazendo assim, eu vou trazer, por exemplo, uma experiência minha, para trocar isso com você extrafisicamente também, onde eu fui colocado dentro de um contexto de um resgate de uma consciência que estava monopolizada por um mega assediador em um local específico, né? Era um prédio onde tinha várias consciências que estavam presas lá dentro, e aí, na verdade, se montou uma equipe para fazer esse resgate dessa consciência que estava sobre, né, os efeitos desse mega assediador. Então, eu, como tenho um processo, como sou consim, eu tenho corpo físico, então a quantidade de energia extrafisicamente é bem maior minha, em termos de ectoplasmia, um monte de coisa. E a consciência que prendia essas consciências naquele prédio era do tipo energívora, só que ela tinha uma limitação, o poder dela era maior dentro do prédio e não fora dele, né? Porque ela estabeleceu um morfo pensene daquele jeito. Então, o que acontece? O amparador chegou para mim e falou assim, olha, a sua função é simplesmente ficar fora do prédio e atrair essa consciência para você, porque a quantidade de energia que você tem vai atrair a atenção dela. E eu preciso que ela fique preso a você, a essa atenção, e eu entre lá dentro e resgate a consciência que deve ser resgatada. E aí, nesse momento, eu fiz isso, né? Eu fiquei na frente do prédio, isso realmente despertou o interesse do assediador, que foi até lá na frente, ficou querendo me convencer a entrar dentro do prédio. E aí o amparador tinha um processo de transfiguração, ele se transfigurou na pessoa que iria ser resgatada, exatamente igual, entrou, tirou a pessoa e a assediadora não percebeu. A minha função dentro desse contexto foi esse, né? Agora, eu te pergunto, dentro dessa casuística que aconteceu, houve algum tipo de reurbanização ou isso é só uma atividade interassistencial e não tem relação com isso? Porque os resgates que a gente tem das consciências, a gente sabe que isso altera alguma coisa. Mas eu, por exemplo, na época, naquele momento, eu não tinha dimensão se existia algum tipo de reurbanização ou não dessa situação. Você que pesquisa mais, se eu trouxesse essa casuística para você, que é o meu caso em pessoal, que análise você faria do ponto de vista da reurbanização desse resgate dessa consciência que estava na mão, né, de mega assediadores? Justamente, eu acho que eu voltaria àquela questão da peça do quebra-cabeça. É como se você tivesse tido uma perspectiva específica de um contexto que tem características compatíveis com certos da teoria da Reubex. Então, a reurbanização propriamente dita, a reurbanização no sentido de urbe, ou seja, de cidade, de vilarejo, de comunidade, ela não aconteceu. Ou seja, a reurbanização no sentido do desfazimento ou melhoria do ambiente propriamente que você estava, mas você pode ter participado de um movimento específico que é justamente esse resgate, que vai permitindo, aos poucos, até a redução da força, da potência daquele holopensene estabelecido, para que posteriormente possa se fazer a reurbanização. Então você faz primeiro a sucessão de resgates iniciais e a partir de determinado momento você já tem condições de fazer uma limpeza ostensiva do ambiente. Então, se eu fosse adequar o seu relato à teoria da Reubex, eu colocaria nesses termos como se fosse um ponto, um elemento dentro do conjunto do processo, né? Porque, assim, por exemplo, eu vou trazer de novo uma discussão em relação a isso. Que, por exemplo, assim, dentro
do paradireito, tem a questão do estudo da policarmalidade, né? Então, quando eu, por exemplo, não tenho ideia de quem eu ajudei a resgatar. E quantas consciências poderiam estar vinculadas àquela consciência que foi resgatada. Então, quando eu falo em termos de ações, foram uma ação isolada, mas a pessoa que foi resgatada pode ter repercussão de muitas consciências. E aí, quando você envolve muitas consciências naquele resgate, você, de um certo modo, acaba, né, com aquelas consciências satélites. Sabe aquelas consciências que tem uma consciência que acaba manipulando várias outras? E quando você quebra essa rede de manipulação de consciências, de volume de consciências. Nesse aspecto, existe algum nível de reurbanização? Então, aí é que está a questão. Eu estou me colocando como pesquisador para desvendar, né? Eu gostaria de ter experiências mais diretas em relação ao processo extrafísico de reurbanização. Então, o que a gente pode ponderar a partir desses relatos que nós dois aqui compartilhamos? Primeiramente, nós temos um problema que a gente precisa superar, que eu estou chamando de poluição de hipóteses ou poluição de suposições, que é quando nós acumulamos suposições em cima de suposições em cima de suposições, e nós ainda continuamos falando da Reurbex como se fosse um fato dado. Porque Reurbex significa várias coisas. Significa Homo sapiens sereníssimos. Qual que é a nossa teática com Homo sapiens sereníssimos? Porque, segundo a teoria da Reurbex, essas consciências que supervisionam tudo. Segundo, a questão da existência da baratrosfera e das pré-cons-réus ou baratrosferenses, que seriam os habitantes das baratrosferas. Então, a visitação a esses ambientes. Outra coisa, a questão que nós falamos sobre a piora avassaladora dos ambientes extrafísicos e a consequência sobre as consciências intrafísicas, né? Então, a questão das parapatologias, que foi um dos pontos que a gente questionou no bloco anterior. A questão também dos resgates extrafísicos, a questão das transmigrações. Então, assim, qual é a minha teática? Não levando a responsabilidade para o grupo, mas levando a responsabilidade para mim. Qual que é a minha teática? O que eu tenho condições de compartilhar com os meus companheiros de evolução, sem fazer uso de suposições sobre suposições sobre suposições. Mas, de fato, aquilo que foi apresentado como verpom pelo professor Valdo Vieira, qual o nível de teática que eu tenho para poder estar participando, compartilhando e debatendo de uma maneira cosmoética, esclarecida, sem subterfúgios, enfim. Então, eu vejo essa questão. Seria importante nós buscarmos mais experimentos, estudos, e aí trazer, a partir desse 99% de prática, uma evolução para a teoria, uma colaboração, uma implantação. No meu entendimento, quanto mais consciências intrafísicas tiverem experiências multidimensionais envolvendo a reurbanização extrafísica ou suas facetas, há uma tendência de que essa teoria vai ganhar corpo e vai ter muito mais facetas do que nós estamos supondo até hoje. Porque cada consciência é única. Cada consciência vai ter uma experiência, uma relação com equipes extrafísicas diferentes. E a partir de uma abertura maior para a relação com esses trabalhos, de uma maneira franca, honesta, autêntica, eu tenho a impressão que nós vamos diversificar mais. E, principalmente, fazer o que a gente está fazendo aqui, Eliel, que é difundir as teáticas que nós temos, sabe? Para que esteja disponível ao público e as pessoas, então, possam estudar, pesquisar a partir das suas próprias experiências e uns dos outros. E aí a gente pode ter uma compreensão mais ampla do que vem a ser a reurbanização extrafísica. Uma coisa assim que gerou uma dúvida em mim, Cleberson, que assim, às vezes a gente coloca a questionologia, o processo de questionar, como sendo uma coisa positiva, sadia, né, que seria mais desejável. Mas também pode ter um questionamento que às vezes seja improdutivo. Como que a gente separa esse limiar entre um questionamento que não é produtivo, que às vezes até desinforma as pessoas, e aquilo que é mais sadio, aquilo que é mais
produtivo. Como que você consegue ver essa mesma situação nesse limiar? Quando eu estou fazendo um questionamento mais saudável e quando estou fazendo um questionamento não tão saudável assim? Você poderia Sim. Eu comentar? acho que, do ponto de vista da consciência com ela mesma, eu entendo que envolve a questão do desenvolvimento justamente da tridotação consciencial, em essência. Ou seja, intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. No sentido, é claro, cosmoético, certo? Então, assim, se você vai questionar, questione com racionalidade. Questione a partir da sua teática parapsíquica. Utilize os recursos que você tem disponível. Com os recursos que eu tenho até hoje disponível, o que eu consigo, até onde eu consigo ir, de fato? Né? Sem criar especulações em cima de especulações. E terceiro, a questão da comunicação, que é fundamental na tarefa do esclarecimento, tanto para si mesmo quanto com o outro. Né? Então, a comunicabilidade clara, limpa, diminuindo o máximo possível, ou sem ambiguidades, né? Sem subterfúgios. E do ponto de vista entre nós, e também, claro, conosco mesmo, a questão de procurar evidências. Né? Então, os indicadores da Heubex precisam ser baseados em evidências. Você não pode formular indicadores da Heubex sem apresentar evidências, porque como é que você vai estabelecer, então, o critério da verdade, né? Ou da verdade relativa de ponto? Então, você tem que se pautar por evidências. Quais são as evidências que nós temos? Tanto extrafísicas, quanto intrafísicas, quanto interdimensionais. Então, por isso até que eu estou propondo, no próximo final de semana, inclusive, na reunião do Colégio Invisível da Para-Reubanologia, uma pesquisa sistemática que o colégio mantenha continuamente das teáticas publicadas em relação a Heubex. E aí classificar essas teáticas, de um modo que a gente tenha um quadro geral apoiado nas vivências da comunidade de pesquisadores. Bom, então, Cleves, nós vamos então para o nosso finalmente, né? E aí eu vou passar para você a questão da pensata, você faz o comentário sobre a pensata e depois você faz a sua despedida, tá? Então, a epígrafe dessa última ortopensata é questionamentos, tá? Lectio Ortopensata, volume 2, página 1409. Ela fala o seguinte: as perguntas mais enfadonhas, às vezes, são as mais reconstrutivas. Você podia comentar? Olha, eu diria para você o seguinte, a minha teática, eu já pesquisei bastante sobre a questão da conviviologia, né? E isso foi muito importante para mim. E eu diria assim, muitas vezes aquele que vai te dizer a coisa mais séria, que você tem que ter mais atenção, não vai te falar da maneira mais simpática. Então, e aí aquela questão que você trouxe do questionamento que pode ser anticosmoético, né? Às vezes, o que acontece nesse caso é que do assediador, muitas vezes que a gente obtém as grandes lições, né? O amparador está sempre disponível quando a gente está disposto a evoluir, a amadurecer, ou até está numa fase, num momento decisivo e crítico, né? Mas a gente também tem que levar em consideração que essas abordagens enfadonhas, como foi colocado, merecem atenção também, né? Então, eu trago isso, inclusive, para a questão da politicologia. Hoje em dia tem essa questão muito das polarizações, mas é muito importante que nós procuremos entender por que a consciência chega a conclusões tão diferentes da nossa, né? Ou da minha. Então, assim, aquela consciência tem uma maneira de pensar diferente, ela é raivosa, ela está ressentida, seja lá o que for. Mas por que ela pensa daquela maneira? Qual é a teática dela? Qual que é a vivência dela? O que dói nela? E aí a gente tentar entender que tudo tem um motivo, tem uma razão. E aí a gente poder atuar de uma maneira mais fraterna, assistencial e desassediadora. Bacana. Então você pode fazer então as suas despedidas com o nosso público. Sim. Então, assim, uma satisfação muito grande estar aqui. Para mim é muito importante estar podendo compartilhar essas ideias, né? Espero que possa ter sido útil em alguma medida. Eu gostaria de ver cada vez mais pesquisadores compartilhando as suas teáticas para a gente poder construir junto, assim, um esclarecimento cada vez maior, né? A tua teática me esclarece, a minha teática esclarece você, e a gente consegue, então,
também colocar em prática em alto nível aquelas proposições que o professor Valdo fez para a gente ser desafiado, né? Inclusive a teoria da Reobex, que para mim, do meu ponto de vista, é um grande desafio evolutivo e é por isso que eu estou pesquisando. Bom, aproveito para fazer o convite a todos que estão nos assistindo para, entre os dias 12 e 15 de novembro, participarem do curso Projeciologia e Reobex, que está sendo realizado pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. As inscrições ainda estão abertas, vocês podem acessar o site do IIPC para terem maiores informações. E, além disso, enquanto integrante do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, também quero convidar todos que têm interesse em aprofundar suas autopesquisas perante os fenômenos e processos da reurbanização extrafísica, para ingressarem no Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, participar dos nossos debates e dos nossos projetos, né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo produzida, muito boa, e em breve vai aparecer mais material do Colégio Invisível por aí. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Cleverson. Thaís, então, as nossas despedidas, nossos finais. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença do professor Cleverson Rachadel, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Queremos também convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.